Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Parte 5. Questões Bíblicas. Questão 68. Qual é a diferença entre o temor a Deus e ao demônio? Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Esse versículo, apesar de sua simplicidade e de uma complexidade extraordinária, a grande questão subjacente é: de quem devo ter medo? Numa primeira leitura, parece que o que se afirma é que teria que se temer ao demônio. A mensagem do versículo seria: não temais os homens, não temais aos que vos podem fazer mal nesta vida. Temei ao demônio, isto é, temei os que vos podem fazer mal para a outra vida. O ensinamento seria que não devemos nos preocupar pelos males dessa vida, senão pelos da futura e perpétua. Estou seguro de que essa leitura tem se tornado mais frequente e popular ao longo da história, e não é errônea. O ensinamento que transmite é claro e singelo. Se é verdade que nos preocupamos pelo que nos provocam males neste mundo, bem mais deveríamos nos preocupar por aquele que procura o nosso mal eterno. Mas acho que há um sentido bem mais profundo no versículo. A mensagem mais sutil é a de que ninguém pode levar-nos ao inferno senão Deus. Nem homens, nem demônios, só Deus é o juiz. Só Ele pode nos enviar àquele lugar. Daí que o que nos diz o versículo é que se vivermos neste mundo para a eternidade, não há razão para temer a ninguém, só ao juiz eterno. O versículo, portanto, seria uma incitação ao santo temor de Deus. O temor ao demônio é pelos males que nos possa causar na vida material, enfermidades, desgraças, ou na vida espiritual, nos fazer pecar ou nos condenar. Mas tais males não estão em sua mão. As desgraças e doenças só chegarão a nós se assim Deus o permitir. O pecado é a condenação somente se nós quisermos. Logo, o temor ao demônio não faz sentido, pois tudo está nas mãos de Deus. O temor ao demônio está, portanto, teologicamente infundado, mas não faz sentido. Com Deus não há razão para temer ao demônio. Ser crente e temer ao demônio supõe uma contradição. O temor ao demônio parte do pressuposto de uma verdadeira falta de fé na onipotência de Deus, uma verdadeira desconfiança em seus cuidados amorosos e uma verdadeira ofensa à sua santidade, pois um Deus que permitisse, sem razão alguma, o sofrimento de seus filhos seria um Deus injusto. O temor ao demônio, portanto, é negativo. Falo certamente do temor consentido, não do sentimento. O sentimento de medo para esse ser é inevitável para algumas pessoas e está acima de suas forças, como para outras é o temor às alturas ou às serpentes. Se o temor ao demônio é negativo, o santo temor de Deus é um dom do Espírito Santo. É o temor de ofender-lhe, o temor de perder-lhe, e sobretudo o temor que nos produz comparecer ante a santidade de sua presença, sabendo, como sabemos, que somos nada indignos. Chegará um dia em que no reino dos céus, quando já não temeremos nem lhe perder, nem lhe ofender, pois será impossível, ainda manteremos por toda a eternidade
o santo temor de Deus. Nem contemplando-o a cada dia, nem contemplando-o como Pai, perderemos esse dom. Pelo contrário, seremos ainda mais conscientes da infinita distância entre sua grandeza e a nossa pequenez. Esse dom de Deus leva-nos a ser mais agradecidos por permitir-nos estar diante dele sem merecê-lo. É um temor bom que não é contrário ao amor, pois o aperfeiçoa. Claro que há um temor mau de Deus, que leva ao desespero, e desse modo, São João fala em sua epístola. Esse medo incita ao demônio, enquanto o temor de Deus é um dom do Espírito Santo. O maravilhoso e profundo versículo do capítulo 10 de Mateus é como se nos dissesse: não deveis temer a nada nem a ninguém, mas se temeis porque sois débeis, temei aquele que provoca males eternos e não os males desse mundo. Mas as mesmas palavras, exatamente as mesmas, que nos dizem isso, nos dizem ao mesmo tempo: mas em verdade, temeis só a Deus, que é o juiz da eternidade. Bem se vê, é um versículo com duas peças internas que parecem contraditórias, mas que formam um quebra-cabeça que se encaixa do modo mais inteligível possível. Deus abençoe.